Hoje é quinta-feira e o texto da nossa meditação se encontra em Jeremias capítulo 18, versículo de número 4, que diz assim: Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Nós temos aprendido que Jeremias é levado à casa do oleiro para Deus mostrar ali uma ilustração na prática da mensagem que ele deveria transmitir para a nação de Israel. Já falamos que a matéria-prima do vaso é o barro que Deus vai buscar. Já falamos também do processo que o barro é amassado para que seja tirada as impurezas. Ontem falamos que a modelagem, a forma do barro, do vaso, é o oleiro quem decide. E hoje nós vamos ver uma cena interessante. Quando aquele vaso estava já na parte da modelagem, a Bíblia diz que ele quebra, estraga na mão do oleiro. Ou seja, a culpa não foi do oleiro, a culpa não foi da roda, mas aquele barro, ele estragou na mão do oleiro. Ele não suportou aquele momento do processo. E isso mostra, que aquele trabalho desabou. E nos mostra algo muito interessante. Muitas vezes, esse processo, essa boa obra que Cristo começou em nós, a Bíblia diz que Ele vai concluir esta obra. Só que muitas vezes nós não suportamos o processo. E muitas vezes nós quebramos e viramos cacos, destruídos, acabados, arruinados. E foi isso que aconteceu aqui nesse texto. E talvez quantos que estão me ouvindo nesta manhã, que têm passado por momentos assim, que a sua vida, Deus ele te chamou, Deus ele trabalhou em você, Deus ele moldou você, e parece que de uma hora para outra você retrocedeu e esse vaso quebrou e aquilo que estava ficando bonito ficou feio de novo e aquilo que estava tomando forma agora perdeu a forma e aquilo que parecia que estava quase sendo concluída agora parece que voltou na estaca zero. E quantas vezes neste processo nós sentimos isso, que por causa de nós, às vezes não fazer o que tinha que ser feito, às vezes não aguentar o processo e esse vaso então ele é quebrado, ele é destruído. Mas uma coisa fantástica que esse texto me ensina é que mesmo na hora que o vaso quebrou, o texto faz questão de falar que o vaso lhe estragou na mão e Deus fez então um vaso novo. Mesmo nos momentos em que nós não suportamos o processo e viramos cacos, esse texto diz que mesmo assim a nossa vida, ela continua nas mãos de Deus. E Deus ele não vai fazer um remendo, e Deus ele não vai jogar o barro fora, e Deus ele não vai descartar aquela matéria-prima, e Deus ele não vai abandonar aquele projeto. Que ele vai fazer? Ele pega e ele vai fazer então de novo, ele vai recomeçar, ele vai voltar na modelagem, na estaca zero. Se for preciso de amassar mais um pouco, ele vai amassar mais um pouco, mas ele vai colocar aquele vaso de novo, ele vai colocar aquele barro de novo, e o objetivo dele é então concluir aquela obra que ele começou. Guarde isso no seu coração, que por mais que você esteja arruinado, a sua vida, ela continua nas mãos de Deus. E o que Ele começou, Ele vai terminar. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor, Pai, que é viva, que é santa e que sempre vem ao encontro dos nossos corações. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude a entender, Pai, os processos que o Senhor trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Nos abençoe, Pai, e nos dê graça para que possamos suportar e viver cada etapa, e tudo isso para a glória do Seu nome. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua quinta-feira.